Olá pessoal, vou fazer a resolução agora do exercício da semana passada, que foi sobre o assunto de aceleração, tá? Lembre que foi da página 59, da questão 13 até a 15, 13, 14 e 15, certo? Então vou fazer a resolução aqui bem rapidão. Questão 13 diz o seguinte, ó. Em um teste de desempenho de um automóvel, foram obtidos os seguintes dados. Primeiro dado foi a arrancada de 0 a 100 quilômetros feita em 17,58 segundos. Ou seja, o automóvel vai de 0 a 100 em 17,58 segundos. A retomada da velocidade de 40 a 60 km por hora em terceira marcha é feita em 4,89 segundos, certo? Com base nesses dados, determine, letra A aceleração escalar média do automóvel durante a arrancada. Então, como vocês viram no exercício anterior, tá, gente? Eu já vou deixar a resolução aqui já pronta. Então, só vou explicando em cima da resolução, certo? Então, vamos para a letra A. Olha, gente, a letra A pede o seguinte, ó. Quer saber a aceleração, né? No primeiro dado, na arrancada. Na arrancada de 0 a 100 km por hora. Qual é a aceleração nesse caso? Então, gente, olha só. Se vai de 0 a 100 km por hora em 17,58 segundos, se eu vou determinar a aceleração, ó, lembre que eu posso representar por esse alfa, tá? Aceleração média é só você fazer ΔV dividido para ΔT. Lembre que aqui ΔV é variação da velocidade e ΔT é a variação do tempo. Se eu pegar a variação de velocidade, olha que vai de 0 a 100, então velocidade inicial é 0 e velocidade final é 100. Então faz 100 menos 0, tá? 100 menos 0 dividido pela variação do tempo. Olha que o tempo que eu tenho é só 17,58, então vai ficar 17,58 aqui embaixo. Porque se eu considero que o tempo inicial é 0, tá? E aqui é o tempo final, vai ficar 17,58 menos 0. Eu não preciso colocar, tá aqui, certo? Então vai ficar 100 menos 0 dá 100 e 17,58 eu repeto embaixo, né? Então aqui a aceleração vai ser 100 sobre 17,58. Gente, uma informação aqui importante que a gente tem que atentar-se, tá? Tem que prestar muita atenção. Lembre que a unidade de medida de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. É essa unidade de medida, né? A aceleração é metro por segundo ao quadrado. A aceleração foi de 10 metros por segundo ao quadrado. A aceleração foi de 20 metros por segundo ao quadrado. Então, a unidade de medida é metro por segundo ao quadrado. Observa que esse 100 aqui em cima, esse 100, está em quilômetro por hora. Não é? Porque é esse 100 km por hora aqui, ó. 100 km por hora. Então, essa unidade aqui está em quilômetros, 100 km por hora. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar isso aqui em metro por segundo, né? Eu vou transformar esses 100 km por hora em metro por segundo. E, gente, como é que eu faço essa transformação? O assunto lá de velocidade que a gente viu semana passada, semana retrasada. Eu só vou preciso pegar esse 100, né? 100 km por hora e dividir para 3,6, que aí eu transformo para metro por segundo. Então, se eu pegar 100 e dividir, que eu fiz, botei até aqui embaixo, tá? 100 e dividir para 3,6, eu vou achar como resposta 27,77 metros por segundo, tá? Metro por segundo. Lembra aí, pelo amor de Deus, para me converter de metro por segundo para quilômetro por hora, se eu vou fazer essa conversão aqui de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu vou fazer o contrário, né, eu vou dividir para 3,6. Então, se eu transformo de quilômetro para metro, divide para 3,6, né? Quilômetros por hora para metro por segundo, divide para 3,6. Foi justamente o que eu fiz aqui nessa questão. Se eu vou transformar de quilômetros por hora para metro por segundo, eu vou dividir para 3,6. Aí dividindo dá isso aqui. Aí no lugar do 100 aqui em cima, eu coloquei o 27,77, que foi o que eu achei, tá? Agora aqui sim, eu estou com 1 metro por segundo e aqui embaixo em segundo. Então tá tudo de acordo, né? A unidade de medida para aceleração. Então vai lá. Se eu dividir 27,77 para 17,58, eu vou achar como resposta 1,58. Ou seja, a aceleração é de 1,58 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta.
tá? Então, aceleração na letra A, 1,58 metros por segundo ao quadrado. Letra B. A letra B pede o seguinte, ó. Aceleração em escala média do automóvel durante a retomada de velocidade em terceira marcha. Que é justamente essa segunda informação aqui, né? Que vai de 40 a 60 km em 4,89 segundos. Então, olha só a letra B. A letra B, eu vou determinar a aceleração também, tá? Então, botei aqui AM. Gente, eu falei para vocês no assunto, né, que eu posso representar a aceleração por alfa, alfa M, ou eu posso simplesmente botar um A, né? A de aceleração, AM. Então, a aceleração vai ser variação da velocidade pela variação do tempo. Olha que a variação da velocidade aqui vai ser 60 menos 40, tá? Por quê? Porque se ele vai de 40 km por hora a 60 km por hora, se eu fizer a variação que é velocidade final menos velocidade inicial, fica 60 menos 40. Dividido pelo tempo, que é os 4,89 segundos. Certo? Então, se eu fizer a subtração aqui, 60 menos 40 vai dar 20. Então, fica 20 sobre 4,89. Aí, novamente, que nem na letra A. Esse 20 está em quilômetro por hora, tá? Quilômetro por hora. Então, tem que fazer a conversão. 20 km por hora, transformando em metro por segundo, eu divido por 3,6, que vai dar 5,55 metros por segundo. Então, substituindo lá em cima, né, o 20 por 5,55, então vai ficar essa divisão aqui, ó. 5,55 dividido para 4,89, eu vou ter como resposta 1,13 metros por segundo ao quadrado. Então, tá aqui a aceleração, né, na retomada da terceira marcha, que varia de 40 a 60 km por hora, em 4,89 segundos. Então tá aqui a aceleração. A aceleração é de 1,13. Beleza? Letra C. O tempo necessário para a velocidade do automóvel aumentar de 20 para 80 km por hora, supondo uma aceleração igual a determinada no item anterior. Então, olha, gente. Qual é o tempo que vai durar, né? Se houver um aumento na velocidade de 20 para 80 km por hora, né? Se houver um aumento, se sair o carro sair de 20 para 80 km por hora, em quanto tempo ele vai fazer essa alteração, esse aumento de velocidade? Em quanto tempo? É o que quer saber nessa letra C, certo? Então, olha só. A aceleração nessa letra C vai ser 1,13 metros por segundo ao quadrado, né, gente? Por que vai ser isso? Porque observa que na questão diz que tem que ser a aceleração do item anterior. A aceleração da letra B é 1,13 metros por segundo. Essa é a aceleração do automóvel. Se tem que considerar essa aceleração, tá aqui. A aceleração média vai ser 1,13 metros por segundo ao quadrado. Lembre que o carro vai sair de 20 para 80 km por hora. Aí quer saber qual é o tempo que vai durar, né? Para fazer esse aumento de velocidade. Aí, gente, para me determinar o tempo, eu vou utilizar a formulazinha de aceleração, né? AM é igual a ΔV dividido por ΔT. Olha que ΔV vai ser a variação da velocidade, que é 80 menos 20, tá? Até aqui, tá? Essa aceleraçãozinha aqui, essa aceleração vai ser 1,13, porque é a aceleração do item anterior. Então tá aqui, ó, no lugar de AM eu coloquei 1,13, tá? E no lugar de ΔV eu fiz a variação da velocidade, 80 menos 20, certo? E o ΔT embaixo repete. Por quê? Porque é o que eu quero achar. Eu quero saber qual foi o tempo que houve esse aumento, né, de 20 para 80. Eu quero achar o ΔT, certo? Aí aqui, gente, eu resolvendo 80 menos 20, né? Repetiu esse 1,13, tá aqui. Resolveu 80 menos 20 dá 60, então fica 60 sobre ΔT, certo? Ficou isso aqui. Aí, olha, observa só. Esse 1,13 está em metro por segundo ao quadrado, né? Porque é a unidade de medida da aceleração. Metro por segundo ao quadrado. Só que esse 60 está em quilômetro por hora, porque 80 menos 20 dá 60 km por hora, tá? Então, o que é que eu tenho que fazer? Se aqui está em metro por segundo, e aqui está em quilômetro por hora, eu tenho que converter, né? Tenho que deixar na mesma unidade de medida. Aqui foi o que eu fiz aqui, gente. Eu vou transformar esses 60 km por hora em metro por segundo, né? Mesma coisa da letra A e letra B. Aí eu pego esses 60, né? 60 km por hora, e vou dividir para 3,6. Quando eu fizer essa divisão, eu vou achar 16,66. Ou seja, 60 km por hora é a mesma coisa que 16,66 metros por segundo. Aí eu vou substituir aqui no lugar de 60
coloco 16,66. Aí eu vou ficar com 1,13, né? Igual 16,66 sobre ΔT. Faz a regra de 3 agora, meio por extremos, tá? Lembre que é só fazer aquele xzinho. 1,13 vezes ΔT vai dar 1,13 ΔT. E 16,66 vezes 1 aqui embaixo dá 16,66. Pega esse 1,13 e passa dividindo, né? Vai ficar 16,66 dividido para 1,13. E quando eu fizer essa divisão aqui, eu vou ter 14,7 segundos. Isso aqui é a resposta, tá? 14,7 segundos. Esse vai ser o tempo para que haja um aumento de 20 km por hora para 80 km por hora, onde a aceleração é de 1,13 metros por segundo. Então vai ser de 14,7 segundos. Então tá aí a resposta da letra C. Agora vamos para a questão 14. Questão 14 diz o seguinte, gente. Uma bola chega às mãos de um goleiro de futebol com velocidade de 54 km por hora. Sabendo que o goleiro consegue imobilizar essa bola em 0,5 segundos, determine em metro por segundo ao quadrado o módulo da aceleração escalar média da bola, certo? Só quer saber a aceleração, tá? Aceleração escalar média. Qual é a aceleração escalar média dessa bola? Certo? Então vamos lá. Observa só aqui, ó. A bola ela vem com a velocidade de 54 km por hora, né? Foi chutada a bola para o goleiro defender e a velocidade da bola é 54 km por hora. E para que chegue até a mão do goleiro foi 0,5 segundos. Só esse tempinho aqui bem curtinho, tá? Se eu quero determinar a aceleração, gente, lembre, a aceleração média é só pegar ΔV e dividir por ΔT. Variação do espaço dividido pela variação... Eita, desculpa. Variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Olha aqui. A velocidade aqui nesse caso foi 54, tá? E o tempo foi 0,5 segundos. Tá aqui, fica 54 dividido para 0,5. Observa que a resposta nesse caso tem que ser em metro por segundo ao quadrado, né? Porque é a unidade de medida da aceleração, metro por segundo ao quadrado. Então vou ter que transformar esse 54, que está em km por hora, para metro por segundo. Eu já fiz aqui do lado, tá? 54 km por hora, eu vou transformar em metro por segundo, é só dividir para 3,6. Quando eu pegar 54 e dividir para 3,6, eu acho 15 metros por segundo. Essa é a velocidade em metro por segundo. Substituindo lá no lugar de 54, coloca 15, tá? Então a aceleração vai ser 15 dividido para 0,5. Quando eu dividir 15 para 0,5, eu vou achar 30. Ou seja, a aceleração dessa bola foi de 30 metros por segundo ao quadrado. Tá aí a resposta, tá? 14 é só isso. Bem curtinha. Beleza? Vamos para 15. Questão 15 e última, tá? Um carro e uma moto estão parados em um cruzamento. Assim que a luz verde do semáforo se acende, os veículos partem. Após 4 segundos, o carro atinge velocidade escalar de 30 km por hora e a moto 45 km por hora. Quantas vezes a aceleração escalar da moto é maior do que a do carro no intervalo de tempo considerado? Certo? Vamos lá. Questão 15. Tá, gente? Então, olha só. O carro, ele atinge 30 km por hora em 4 segundos, né? Ou seja, ele vai de 0 a 30 km por hora, né? Em 4 segundos. E a moto, ela vai de 0 a 45 km por hora em 4 segundos. Então, só para determinar qual é a aceleração de cada um, tá? Quer dizer, não é para determinar a aceleração de cada um. É quer saber quantas vezes a aceleração da moto é maior do que a do carro. Mas para mim fazer isso, né, para mim poder fazer essa comparação, eu tenho que achar primeiro qual é a aceleração do carro e depois achar a aceleração da moto. Então é isso que a gente vai fazer primeiro, tá? Aqui, aceleração do carro, tá? Aceleração do carro, aceleração média, olha que a variação da velocidade vai ser 30 menos 0, né? Então fica 30, ou seja, 30 km por hora, num tempo de 4 segundos. Então 30 dividido para 4. Gente, novamente, preste atenção nesse detalhe, tá? Olha que 30 km por hora, eu tenho que deixar isso aqui em metro por segundo. Tá em quilômetro por hora, eu vou transformar em metro por segundo. E para me transformar em metro por segundo, o que é que eu faço? Eu pego 30 e divide para 3,6, né? Aí eu já fiz aqui embaixo, ó. 30
km por hora, transformando em metro por segundo, divide 30 para 3,6, vai ter como resposta 8,33. Então lá eu coloquei no lugar, tá? No lugar de 30 km por hora eu botei 8,33 metros por segundo. Então ficou dividido para 4, o 4 de baixo. E quando eu dividi 8,33 para 4, eu achei como resposta 2,08 metros por segundo ao quadrado. Então tá aqui a aceleração do carro, certo? Aceleração do carro. Na moto agora, para fazer a aceleração da moto faz a mesma coisa, tá? Só que observa que a moto vai de 0 a 45, então vai ficar 45 dividido por 4, que é o tempo. Observa que esse 45 está em km por hora. Eu tenho que transformar em metro por segundo, tá? Eu já fiz aqui embaixo também, ó, 45 km por hora. Quando eu dividir para 3,6 é a mesma coisa que 12,5 metros por segundo. Substituindo lá 12,5 dividido para 4. Quando eu dividir aqui, eu vou achar como resposta 3,125 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração da moto. A aceleração do carro é essa e a aceleração da moto é essa. Ou seja, a aceleração da moto é maior do que a do carro, né? Porque ela atinge uma velocidade maior no mesmo espaço de tempo. Então, agora, como é que eu faço para me determinar quantas vezes a aceleração da moto é maior que a do carro? Quantas vezes, certo? Gente, posso fazer o seguinte, que foi justamente o que eu fiz aqui para achar a resposta, tá? Eu posso pegar esse 3,125 e dividir para 2,08. Se eu fizer essa divisão aqui, o que eu achar vai indicar quantas vezes a aceleração da moto é maior que a do carro. Então, olha só a divisão que eu fiz aqui, ó. 3,125 dividido para 2,08, tá? Quando eu dividir dá 1,5. Ou seja, esse 1,5 indica quantas vezes a aceleração da moto é maior que a do carro. Então, uma vez e meia, né? 1,5 vezes maior. Tá aí a resposta, tá? Então é isso. Até a próxima atividade.